começar o programa de hoje, tem curiosidade sobre a Lua, pessoal. Você sabia que do planeta Terra só é vista uma face da Lua? Isso mesmo, em nenhum momento nós conseguimos ver o outro lado, que é o chamado do lado oculto. Nós vamos entender por que isso ocorre com ele, com o doutor em física, queridinho do Ver Mais, o Marcelo Girardi. Já estava com saudade, Marcelo. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Oi, Gi, boa tarde para vocês, a todo mundo aí no Sul. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. Ai, adoramos, né? Porque ele explica tão fácil. Gostaria de tê-lo como quando eu era lá estudante, para só tirar 10 em física. Olha só, pode ser minha aluna no futuro, quem sabe? Oh, vai lá que, né, gente? Um doutorado, assim, né? Doutor, a gente tem muitas músicas, lendas sobre essa história do lado oculto, da Lua. Mas por que que isso ocorre? Então, muita gente fala, inclusive, se refere a esse lado, né, Gi, como o lado escuro da Lua, mas não é verdade, isso é uma outra questão. Na verdade, sim, a gente tem um lado oculto da Lua e um lado visível da Lua para o nosso referencial de observação aqui na Terra. Isso acontece por um efeito chamado de sincronia gravitacional, ou sincronia de maré, ou acoplamento de maré. No fundo, o que acontece, pessoal? A Lua, da mesma forma que a Terra, ela também gira ao redor dela mesma. A Terra gira em torno de si mesma, a Lua também gira em torno de si mesma. Só que tem um detalhe, à medida que a Lua gira em torno dela mesma, ela também gira ao redor do nosso planeta. E esses dois movimentos, eles têm o mesmo período de duração. Então, enquanto a Lua vai orbitando a Terra, ela também vai se movimentando ao redor dela mesma. E como esses períodos são iguais, na prática acaba ficando somente um dos lados da Lua aparente aqui da Terra. Então, aquela face lunar que a gente vê no céu à noite, se vocês começarem a prestar atenção, é só essa face que a gente vai ver todas as noites. O outro lado da Lua, que é o chamado lado oculto, não é visível da nossa perspectiva aqui da Terra. Não, e é interessante, pessoal, que nem sempre foi assim. Eu estava pesquisando, Marcelo, que a Lua foi sincronizando né, com a Terra aos poucos, né? E, pessoal, se você estiver na China, você vai ver a mesma Lua que nós. Então, é a mesma Lua para todo o planeta. Mas nem sempre foi assim, né, doutor? Isso, porque essa sincronia, Gi, ela acontece por um efeito de dissipação da energia do sistema gravitacional da Terra-Lua. Então, quando a Lua foi formada lá, há cerca de 3, 5 mais ou menos, bilhões de anos, isso foi junto da formação do planeta Terra, mais ou menos, o movimento lunar não era igual. Só que olha quanto tempo passou, são 4 bilhões de anos de evolução do nosso sistema planetário aqui. E é ao longo desse período, na verdade já faz um bom tempo que está assim, mas é por esse efeito de marés, que a Terra sofre com maré e a Lua também sofre com maré, e esse efeito de maré que vai dissipando um pouco dessa energia e, consequentemente, vai fazendo com que esse movimento se torne cada vez mais sincronizado. Até chegar na sincronização que a gente vê hoje. Tá, mas a pergunta é que não quer calar, o que tem do outro lado? Que medo! Lá do outro lado tem Lua também, Gi, tem Lua também. Oxe, mas a gente não vê? Que esse lado oculto da Lua nem é mais tão oculto assim. Isso porque, pessoal, lá na década de 60, 70, com a explosão, entre aspas, né, das missões espaciais, diversos países mandaram missões espaciais para onde? Para a Lua, para orbitar a Lua. Então, várias missões ao longo do tempo já fizeram órbitas ao redor da Lua e, portanto, já fotografaram de tudo que é jeito. Não tem cidade lá. Não tem cidade, não tem ninguém morando lá, não. Tá? Tem muito mais Lua. Mas sabe o que é? Ela tem características diferentes, isso é bacana. Se vocês botarem no Google aí qualquer hora, vocês vão ver o lado oculto da Lua. A aparência da Lua lá do outro lado é muito mais buraquenta, muito mais esburacada, craterosa, do que a parte que a gente vê daqui, que teve muito mais atividade vulcânica. Então, existe uma diferença geológica, inclusive, na questão da formação da Lua, entre esses dois lados da Lua. Mas é Lua, lá do outro lado tem Lua. Já imaginei que tinham condomínios lá, que o pessoal já estava construindo e não contando nada para ninguém. Daqui a pouco... Não dá ideia, não dá ideia. Daqui a pouco o pessoal está fazendo. Doutor, mas assim, eu estava lendo agora há pouco sobre isso, né? Alguns astronautas, inclusive, relataram escutar música do outro lado. Aí cria-se todo, assim, algo misterioso, né? Com relação a isso, né? Mas, assim, qual a importância da Lua para a Terra? Né? Eu acho importante você destacar do que ela é feita, qual é a importância?
Bom, a Lua é feita do mesmo material que a Terra é feita. Então, o princípio de formação da Lua, segundo os modelos astronômicos mais modernos que a gente tem, é que ela foi criada mais ou menos na mesma época, entre 4 e 5 bilhões de anos atrás, por consequência de um forte impacto que aconteceu nos chamados protoplanetas, ou seja, logo no início da formação, quando ainda não tinha uma crosta terrestre bastante solidificada, a Terra deve ter sofrido um grande impacto de um outro corpo celeste e esfacelado uma parte desse material para a órbita da Terra. Sim. Então, a Lua é consequência da agregação gravitacional ao longo do tempo desse material que deve ter sido ejetado nessa grande colisão. Tá? E o que isso muda para nós aqui na Terra? Uma das características mais importantes para a vida na Terra é que esse efeito diminuiu o período de rotação, a duração do dia na Terra. Então, isso teve um efeito rotacional para o nosso planeta e, consequentemente, para a estabilidade das temperaturas entre o dia e a noite. Ai, que se, bom. se o dia e a noite fosse muito menos um período menor, né, durasse muito menos, a gente teria oscilações de temperatura muito mais frequentes. E isso deve ter tido um papel durante o próprio processo de formação da vida aqui na Terra. Né, como que são as coisas, vão se encaixando e fica perfeito pra gente, né? A quantidade de horas para dormir, né? Tudo isso. E tem o efeito das marés também, que a Lua tem, como você falou, tem esse papel importante, né? E isso, as marés, com certeza, principalmente nas regiões litorâneas, tem toda uma dinâmica daquele sistema ali, por exemplo, quem trabalha com pesca, quem trabalha com mar, ou então em alguma região ali próximo da costa, vai estar interessado em saber que horas é a maré cheia, que horas é a maré a vazante, a jusante lá que o pessoal chama. Então essas marés sim são efeitos gravitacionais, mas uma curiosidade sobre isso é que não é apenas a Lua que gera marés aqui na Terra, mas o Sol também. Então a Terra sofre as marés do Sol e da Lua e é justamente pelo efeito gravitacional combinado desses dois astros, pessoal, que é justamente nos períodos de Lua cheia e Lua nova, que é quando há um certo grau de alinhamento entre eles, que ocorre aqui as maiores marés. Então, tanto a Lua como o Sol são determinantes nesse processo. Por que a gente não pode viver lá? Porque na Lua não tem atmosfera. Então é por isso que todas as missões tripuladas para a Lua, os astronautas vão todos com aquelas roupas poderosas, né? Aquelas roupas que são devidamente projetadas para quê? Para guardar o astronauta dentro de uma atmosfera que seja respirável e dentro de uma pressão atmosférica adequada. Se a gente ficasse sem qualquer proteção, sem qualquer vestimenta adequada na Lua, a gente morreria rapidamente. Tanto porque a pressão atmosférica é muito baixa, como porque não tem nada que a gente possa respirar, não tem ar, não tem oxigênio lá. E até é por isso que o céu na Lua é sempre preto. Não interessa se é dia, se é noite, é sempre preto. Sem graça. Atmosfera. Eu já não ia querer viver lá, mas nem uma pergunta, vai lá, que a gente consiga moldar a Lua, plantando arvorezinhas, criando... Mas, ó, esse assunto atmosfera vai ficar para uma outra entrevista pra gente entender. Hoje a gente falou da Lua, do lado oculto, da importância dela pra gente, e é isso aí. E assim, ó, doutor, rapidamente, bem rapidinho mesmo, um novo cálculo daquele asteroide que estava vindo pra Terra tá indo pra Lua. A Lua não pode ser destruída, né? Isso, a Terra e a Lua estão dentro dessa região de probabilidade daquele YR4 lá. Então, sim, está dentro da margem, mas ainda sem motivo para pânico, viu, Gi? Nada de bunker, gente, por enquanto. Doutor Marcelo Girardi, é sempre um prazer, uma honra. Um beijo para a família. Bom trabalho para você. Volte sempre, viu, querido? Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Fica tão fácil com ele, né? Parece que a gente entende. É doutor em física também.